paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o segundo vídeo da série Casamento Saudável. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link na descrição e também na tela final. Nós falamos sobre alguns pilares do casamento. No primeiro vídeo nós falamos sobre a comunicação. Esse segundo vídeo nós vamos falar sobre o sexo dentro do casamento. É um dos grandes pilares que não pode faltar. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí. Não esquece também, no finalzinho, deixar o seu comentário. Vamos então falar sobre o assunto? Se você é cristão há mais de 15 ou 20 anos, você há de concordar comigo que por muito tempo a igreja negligenciou a questão do casamento. Pouco se pregava, pouco se ensinava e muito pouco se ensinava a respeito, por exemplo, do sexo dentro do casamento. Infelizmente, até hoje, a igreja ainda tem negligenciado. Se você procurar quais são os pastores que falam a respeito de casamento, como funciona o casamento, o que não pode faltar no casamento, você vai encontrar no nosso país 5 ou no máximo 6. E aí você vê quanto que a igreja tem negligenciado esta questão. E por outro lado, o Brasil está em primeiro lugar no ranking de divórcios em todo o mundo. Ou seja, em nosso país é mais fácil você se divorciar do que você casar-se. E como nós estamos nessa série Casamentos Saudáveis, estamos falando sobre alguns pilares que não podem faltar. Ainda há tempo de nós restaurarmos o nosso casamento, nosso relacionamento. É bem melhor nós reconhecermos algumas falhas que ainda existem dentro dos casamentos e consertar, do que amanhã depois nós temos que lidar com divórcios. Então precisamos reforçar nosso conhecimento diante do que a palavra de Deus nos ensina. E esse é o segundo pilar que não pode faltar no relacionamento, que é o sexo. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Eu quero que você acompanhe comigo 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 ao 5. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então Paulo está dizendo que o homem não tem direito no seu próprio corpo, a não ser no corpo da mulher, e a mulher também da mesma maneira. E no versículo 5, Paulo diz, não vos defraudeis uns aos outros, a não ser por um sentimento mútuo, para a oração. Ou seja, não é simplesmente uma pessoa dizer assim, eu vou jejuar 7 dias, vou me consagrar e nesse período eu não vou ter relação sexual com a minha esposa ou com o meu esposo e simplesmente fazer assim. Não, a Bíblia diz que tem que ser consentimento mútuo. E aí eu vou te perguntar quantas pessoas que você conhece que, por exemplo, dizem assim, eu vou fazer missão, Deus me enviou para fazer missão e fica 1, 2, 3 meses fora de casa, muitas das vezes fazendo a obra de Deus, mas a sua esposa sozinha em casa. Então isso é antibíblico, ou seja, tem que ser por consentimento mútuo. E o próprio apóstolo continua o versículo dizendo, e outra vez vos ajuntais, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, se você fizer assim, você vai acabar abrindo brecha para que o diabo destrua o seu casamento. Por mais que você seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você tem que se lembrar que você é homem ou que você é mulher. Você tem uma carne e a carne tem desejos. Dentro do casamento, sexo é uma benção. Fora do casamento, a Bíblia chama de prostituição. Existem muitas pessoas de oração que oram muito. E aí você vai perguntar, por que então que esses casamentos são destruídos? Por que daqui a pouco nós conseguimos haver pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus, que são pessoas de oração, que têm comprometimento com a igreja, mas que infelizmente muitas das vezes chegam à altura do seu casamento que ele se separa? Porque a oração no casamento não é tudo, meu irmão. Nós precisamos seguir esses pilares, ou seja, Deus estabeleceu o casamento, o matrimônio como uma bênção, mas para isso eu não posso negligenciar a Bíblia, não posso negligenciar a palavra de Deus. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Você consegue ver a importância do relacionamento sexual entre o homem e a mulher? A Bíblia diz lá, quando Deus apresenta a Eva para Adão, ele diz assim, esta é osso do meu osso, carne da minha carne. E aí ele mesmo diz, não serão dois, mas serão uma carne só.
Quando que ele se torna uma carne? A partir do ato sexual. Se nós pegarmos de 10 a 15 anos para cá, você vê que o número de adultério aumentou. Mas o que está causando esses adultérios? O que está causando as separações? E infelizmente a igreja negligenciou a questão do sexo dentro do casamento. Isso não é ensinado nas igrejas. Não é ensinado o quão é importante o casal ter esse relacionamento sexual. Infelizmente, muitas mulheres se negam a ter relação sexual com o seu marido, com o seu cônjuge. E aí que abre uma grande brecha. Foi o que Paulo está falando aqui. Que nós podemos ficar um tempo sim para nos consagrar à oração, mas depois temos que nos ajuntar para que Satanás não vos tente na sua incontinência. Você pode ter uma comunhão plena com Deus em oração, mas se você pecar nesse princípio, se você abrir esta brecha, com certeza o diabo pode entrar na tua casa e destruir a tua família. Mas será que tem algum outro texto que fala a respeito disso? Sim, o apóstolo Pedro também deixou claro na sua carta, dizendo assim, igualmente vós maridos coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejais impedida as vossas orações. Coabitar com ela aqui quer dizer ter relação sexual e sabendo que ela é o vaso mais fraco. E aí no finalzinho ele diz para que não sejam impedidas as vossas orações. Não adianta orar muito se você se nega a ter relação sexual com a tua esposa ou com o teu esposo. Você pode fazer fogo descer do céu, mas se você se nega a ter relação sexual com o teu marido ou com a tua esposa, com certeza uma brecha estará sendo aberta aqui. E o texto é bem claro dizer, para que não seja impedida as vossas orações. Eu não posso ler a Bíblia pela metade e achar que a oração é tudo, então eu não devo mais cumprir com minhas obrigações como marido ou como esposa. Ou nós seguimos a Bíblia como ela é, ou infelizmente nós vamos ver o número de divórcio aumentando, o número de adultério aumentando, e aí depois que tudo aconteceu é fácil você culpar alguém. Mas se nós levarmos o que a Bíblia ensina, com certeza nós teremos um casamento, uma família abençoada. E tendo uma família abençoada, teremos também uma igreja abençoada. Mas nós temos que reconstruir esses valores em nossa família, em nossa casa. Temos que falar mais a respeito disso para que os casamentos sejam de fato edificados na palavra de Deus. Infelizmente, o ato sexual tem sido ignorado dentro de muitos casamentos. Infelizmente, muitos casais estão negligenciando a questão do sexo. Hoje, o homem trabalha, a mulher trabalha, os dois cansam, se estressam no dia a dia e às vezes vão deixando sempre essa relação sexual para o final de semana. Só que aí corre aquele grande risco. Vamos assemelhar isso à pessoa que vai à igreja uma vez na semana. Ela costuma ir uma vez na semana, mas daqui a pouco ela começa a ir uma vez por mês e daqui a pouco ela começa a ir uma ou duas vezes por ano. Assim é a relação sexual. Quanto menos você tiver, menos desejo você vai ter. E aí existem várias mulheres de Deus que cuidam da sua casa, que se você visitar a casa dela está limpa, tudo está organizadinho, mas está pecando nesta área. Aí você vê homens que cometem adultério, que você vai dizer, não, como é que trocou essa mulher por aquela ali? O fato é que uma grande brecha foi aberta e tanto o homem quanto a mulher precisa ter relação sexual. Claro que o homem tem mais desejo do que a mulher, mas mesmo assim é preciso ter um consentimento mútuo para não deixar e não abrir brechas. Olha só o que Salomão fala, a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Ou seja, se o homem está satisfeito, se a mulher está satisfeita pela relação sexual que tem com o seu cônjuge, ele pode pisar o favo de mel, ele pode ver algo melhor ou algo que pareça ser mais saboroso lá fora, mas ele já está satisfeito. Agora, a alma faminta, até o amargo vira doce. Então a questão muitas das vezes do adultério tem procedido da questão da falta do sexo dentro do casamento. Muitas mulheres que se negam a ter relação com o seu marido estão jogando o seu marido para o adultério, para a prostituição, muitas das vezes para os filmes pornográficos, muitas das vezes para a masturbação. Por quê? Porque simplesmente ela está se negando a ter relação sexual com o seu marido. E infelizmente muitos pastores já não abordam mais esse assunto, porque acham, não, imagina, é vergonhoso eu ter que falar isso para a igreja, é vergonhoso eu ter que ensinar isso para as pessoas. Mas qual é mais vergonhoso? Nós falarmos a respeito disso? Ou amanhã depois nós temos que tratar pessoas que cometeram adultério, pessoas que cometem o adultério porque está faltando um pilar no seu casamento. É muito melhor nós cuidarmos disso antes, falarmos isto antes, expressarmos isto antes, termos uma família saudável, relacionamento saudável, para que nós tenhamos também uma igreja saudável.
Temos que ensinar nossos jovens que estão entrando em relacionamento como se portar no casamento, como que o marido tem que tratar a mulher biblicamente falando, como que a mulher deve tratar o marido biblicamente falando. Infelizmente isso não é ensinado mais nas igrejas, irmão. E aí você vê pessoa que casa em 1 ano, 2 anos já está separada. Aí você vê família sendo destruída, família com 30 anos de casamento, mas muitas das vezes vem o adultério. Mas a gente nunca se pergunta aonde estão essas brechas. Nós precisamos tapar essas brechas. Isso sem contar os benefícios que o sexo traz para a vida das pessoas. O sexo dentro do casamento, ele tira o estresse. Por isso você vê hoje muitas pessoas estressadas porque está faltando a relação sexual com o seu cônjuge. O sexo também melhora o humor, além de ser bom para o coração, porque é um exercício aeróbico. E também é bom para o sono, porque relaxa, ou seja, tem tudo a ver com a nossa saúde também. É por isso que ele é necessário dentro do casamento. Por isso, meu irmão, se você quiser, minha irmã, ter um casamento abençoado, um relacionamento saudável, você não pode ignorar isso. Você precisa começar a repensar a esse respeito. Vamos fechar todas as brechas para que Satanás não tenha poder contra a nossa família. Que Deus em Cristo Jesus venha nos guardar e nos proteger. Se você quiser, compartilhe esse vídeo com teus amigos. Não esquece, deixa aí nos comentários a sua opinião. E também não deixe de assistir o primeiro vídeo da série. E também estaremos fazendo outros vídeos concernentes a esse tema. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí no nosso canal. Não esquece de deixar o seu comentário. Que Deus vos siga abençoando.